Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas, que fala sobre todos os temas, sobre todos os assuntos, respeitando sempre a religião de cada um de nós. Porque esse meu canal está na internet, está nas redes sociais e chega a todos os cantos do planeta. O tema desse vídeo é: podemos mudar o planejamento reencarnatório? Agradeço a todos vocês que têm assistido aos vídeos, têm se inscrito em meu canal. Já passamos de 3.500 inscritos, com mais de 1.000 vídeos postados. Se vocês puderem me ajudar a divulgar o vídeo para que a gente consiga ainda mais inscritos, ficarei muito agradecido, como eu agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. O planejamento reencarnatório nada mais é do que uma série de acontecimentos programados em nossas vidas, com a anuência do plano espiritual, com finalidade de nos fornecer uma encarnação mais afetiva, no que diz respeito às provas e expiações necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. O planejamento reencarnatório, como o próprio nome diz, é um planejamento que se faz para a nossa reencarnação, a qual estamos aqui vivendo nesse momento. Existe um planejamento. Não é à toa que estamos aqui nessa época, com as pessoas que nos cercam, com os parentes que temos. Não. Isso faz parte de um planejamento. Mas como é que se dá esse processo? Em geral, o espírito vive o seu despreendimento durante a fase entre as encarnações sucessivas. Ou seja, nós, nesse momento, estamos encarnados. Iremos desencarnar. Eu irei perder esse corpo físico, que é o meu veículo de progresso. Mas eu sou um espírito. Voltarei para o plano espiritual que está em torno de nós. E haverá então um intervalo para que eu possa, com a ajuda dos espíritos amigos, analisar a presente reencarnação. Então diz assim, no Livro dos Espíritos, na questão 223. Allan Kardec pergunta se a alma reencarna logo depois de haver separado do corpo, ou logo depois da morte. Então, os espíritos respondem que algumas vezes reencarnam imediatamente, porém, normalmente, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Ou seja, reencarnamos de acordo com a nossa necessidade, mas quase sempre a gente demora para retornar a reencarnar. Utilizando deste conhecimento, analisamos então que a vida espírita, e aqui lemos a vida como espíritos, como espírito desencarnado, é um período de refazimento, de estudo, de preparação daquele ser para novamente mergulhar na carne, ou seja, no corpo físico, para uma nova experiência chamada de reencarnação. Lembra-se o espírito, enquanto está desencarnado, se for possível, ele se lembra das suas vidas anteriores, observa os seus equívocos passados e observa a necessidade de reparar-lhes os débitos. E isso se torna algo urgente naquele que almeja evolução moral. Observamos nas reuniões mediúnicas, da qual eu participo, que muitos espíritos não querem realmente lembrar-se das reencarnações anteriores. Eles se lembram de uma reencarnação específica em que foi prejudicado. Então é um espírito que está obsediando o outro. Mas ele não quer se lembrar da reencarnação anterior àquela em que ele foi prejudicado. Ou seja, a situação não é simples, ela é complexa, nos oferece vários ângulos de observação. Então,
Observando então seus equívocos, Deus permite que, a depender do nosso grau de evolução, o que quase sempre não acontece, nós participamos mais ou menos ativamente do nosso planejamento reencarnatório. Raramente isso acontece num mundo de provas e expiações como o nosso. Existe uma equipe de espíritos que nos conhece profundamente e são eles que preparam o planejamento reencarnatório. O espírito pode escolher as naturezas das suas provas, pedir que a espiritualidade permita que ele pague algum débito passado, porém a espiritualidade também pode intervir e negar certas provações, devido à incapacidade que o espírito possua de cumprir com a tarefa de difícil realização. Por isso que essa equipe de espíritos tem conhecimento da nossa capacidade de superar esse ou aquele obstáculo. Porque tudo é organizado de forma coerente e perfeita. E por isso todos só possuem as dificuldades que lhes são mais aptas a serem alcançadas por nosso próprio esforço. Voltando ao título, podemos mudar, então, o planejamento reencarnatório? Quando encarnamos, nós nos esquecemos daquilo que foi planejado. E muitas vezes nós tínhamos um plano A para seguir e a gente resolve seguir para o plano B. É mais ou menos como eu estava escutando agora há pouco, em uma palestra de um outro orador. Ele falava do GPS, né? Interessantíssimo. Foi exatamente a comparação que ele fez. Nós colocamos o GPS no nosso carro para chegarmos num determinado destino. Mas, ao dirigirmos então o nosso automóvel, nós nos esquecemos de entrar numa determinada rua ou passar sobre um viaduto. Então mudamos o caminho que nos faria chegar ao destino final. O GPS faz o que então? Ele analisa um outro caminho, mas o destino final ele permanece o mesmo. E como a gente errou ao entrar por essa ou aquela rua, o caminho se tornará um pouco mais longo. Então, eu posso mudar o meu planejamento reencarnatório? Posso, mas não devo. Essa é a situação. Porque tudo é organizado de forma coerente. Ainda existem aqueles que falam do chamado destino, que muitos acreditam que tudo ocorre detalhadamente em nossa vida, que tudo foi programado. Até aquele tropeção que eu ou você levou outro dia está programado. Não é verdade. Nós sabemos que o futuro ele não é uma constante. O futuro está em movimento, conforme colocamos em prática o nosso livre-arbítrio. Uma coisa é certa em nosso futuro: todos iremos nos tornar bons espíritos. Mas a maneira pela qual, a jornada pela qual nós iremos ter, dependerá então de nosso andamento. Mas eu serei, como vocês serão um dia, bons espíritos. Forçoso seria achar que cada acontecimento em nossa vida foi pré-programado, antes mesmo da nossa existência, o que não é verdade. Por exemplo, está programado, como vemos em um livro, um dos livros da riquíssima literatura espírita, está programado que para quitar um certo débito passado, a pessoa passaria por um acidente de trabalho no qual perderia um braço. Porém, essa pessoa engaja-se no bem, em atividade de caridade de tal maneira que acaba por diluir o débito que antes era de um braço e acaba perdendo somente um dedo. Ou às vezes nem isso. Porque a misericórdia e a justiça divina age conforme nossas escolhas, o tempo todo. Podemos então abreviar nossos sofrimentos e diminuir nossos débitos através do contrapeso, que seria a prática da caridade e da lei de amor. Grande parte de nossas vivências e expiações são programadas, porém, durante esse trajeto, podemos encurtar ou alongar a caminhada penosa, bem como a caminhada de bonanças. Tudo varia de acordo com as nossas escolhas e nossas atitudes. Então,
não mais reclamemos das necessidades que estamos a passar. Elas são necessárias. Todas são reflexos de nossas atitudes, de nossas escolhas e, inclusive, de nossos pedidos incessantes a Deus pela oportunidade de reparar o erro cometido. Sejamos sempre gratos por estarmos sendo capazes de quitar nossos débitos, pouco a pouco e de maneira sublime. Então, voltando ao título deste vídeo, podemos mudar o planejamento reencarnatório? Podemos sim, mas não convém, porque ele, tal qual um GPS, nos indica o caminho mais correto para chegarmos ao nosso destino, à nossa destinação, que é o quê? Nos tornarmos bons espíritos com o nosso trabalho. Porque quem vai dirigindo o automóvel, o GPS está lá, mas quem está na direção somos nós. E se nós errarmos os caminhos ditos, e planejados pelo GPS, nós teremos que retornar por um caminho talvez mais longo, mais penoso, mas a gente vai chegar no destino final, que é o de nos tornarmos bons espíritos, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, quer o nosso bem, Ele é o nosso Pai, mas Ele sabe que nós precisamos alcançar tal objetivo, usando as nossas próprias forças, e para isso Ele nos oferece todas as oportunidades que necessitarmos. Era isso que tínhamos para esse vídeo. Mais uma vez agradeço muito a sua atenção. Fique bem, fique em paz.